Abra sua Bíblia comigo, lá, você já sabe o endereço, né? Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Do versículo 1 ao versículo 7. Começamos na semana passada uma série de mensagens sobre as 7 igrejas. Eu vou botar aqui o meu tablet para apitar, viu, irmãos? Quando der um certo tempo, você não assusta não, tá? Porque eu nunca pus, então não sei que barulho que vai fazer. Não sei mexer nesse negócio de toque, mudar toque, então não sei o que está aqui. Sai um galo, vocês não assustem, pelo amor de Deus. Tá bom? Isso me ajuda a trabalhar o tempo. Vamos lá. Temos falado aí sobre as 7 igrejas, 7 virtudes de Deus para um avivamento. E na semana passada nós trabalhamos o capítulo 1, até onde deu, de Apocalipse, mas é maravilhoso, né? Só quero te lembrar que em Apocalipse, capítulo 1, você tem uma visão compartilhada por João do Jesus glorificado. Não é o Jesus aqui encarnado, é o mesmo Jesus, mas agora sem conter a sua glória que se manifesta. Não é o Jesus mesmo da transfiguração, porque ali também houve uma contenção da sua glória. Agora é o Jesus glorificado, é o Jesus exaltado, e é maravilhosa a visão que João tem. E esse Jesus que ama a sua igreja, que libertou a igreja dos seus pecados, o Jesus que constituiu cada um de nós aqui reino e sacerdotes, é o Jesus que escreve a sua igreja. E agora nós vamos para a primeira das 7 igrejas, que é a igreja em Éfeso. Essa igreja foi plantada pelo apóstolo Paulo. Essa igreja nasceu em uma das viagens missionárias. Essa igreja recebe uma carta do apóstolo Paulo. Nós temos aí nas nossas Bíblias, né, a carta à igreja em Éfeso. E agora, cerca de 30, 40 anos depois, essa igreja recebe mais uma carta. E agora uma carta escrita pelo próprio Jesus, enviada a essa igreja. João, que está na ilha de Pátimos, foi pastor dessa igreja. Timóteo foi pastor dessa igreja. Muita história linda na igreja de Éfeso. Mas vamos lá, acompanhem comigo aí a leitura do texto. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Vou ler novamente o versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra. Jesus Cristo, Filho de Deus, nós te louvamos pela obra consumada na cruz e pelo teu senhorio sobre a nossa vida. Somos a tua igreja. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos
por podermos mais uma vez recebermos a palavra mediante a tua instrumentalidade, para que ela seja comunicada aos nossos corações. Toda honra, toda glória, todo louvor ao Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém e amém. A igreja de Éfeso era uma igreja boa. A igreja de Éfeso, para a qual Jesus escreve aí essa primeira carta, era uma igreja que poderia ser facilmente admirada pelas outras igrejas, pelos homens, pelas pessoas de Deus. Era uma igreja que perseverava nos elogios que Jesus aqui faz à igreja em Éfeso. O tema central é perseverança. E Jesus vai falar algumas coisas que toda igreja precisa ter. Toda, sem exceção. A primeira coisa que Jesus, está aí no versículo 2 e 3, que Jesus menciona, é que essa igreja era uma igreja que perseverava no trabalho do Senhor. Eram uns irmãozinhos dedicados, no trabalho, dispostos, no trabalho. Vamos fazer isso, opa, estamos juntos. Vamos fazer aquilo outro, opa, estamos juntos. Vamos fazer um mutirão. Nossa igreja aqui em Éfeso está um pouco descuidada. Estamos juntos, vamos ajudar, vamos socorrer o necessitado. Estamos juntos. Vamos lá. Havia uma disposição muito grande no coração dessa igreja para o serviço, para o trabalho, para a obra. Tanto é que no versículo 2 aí, vai nos dizer o seguinte: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Labor, trabalho. E comentaristas bíblicos dizem que é um trabalho não assim, leve, sossegado, mas o termo aqui significa um trabalho capaz de levar a pessoa que o faz à exaustão. Eles não tinham problema em servir, em trabalhar, em se dedicarem na obra do Senhor. Isso é bonito, gente? É ou não é? Maravilhoso. Deve ser imitado? Com toda certeza. Nós devemos servir na obra do Senhor e muitas vezes isso será o ponto de nos levar à exaustão. Aí a gente descansa e volta a trabalhar. Mas vamos lá. Perseveravam na obra do Senhor, no trabalho. Segunda coisa, o texto vai dizer assim: e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E agora eu quero juntar aqui o versículo 6. Tem, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Atenção, a igreja de Éfeso perseverava na obra do Senhor, mas a igreja de Éfeso também perseverava na palavra do Senhor. Olha que coisa tremenda. Eram como os crentes lá, os bereanos de Bereia. Tudo eles iam para a palavra. Chegou alguém querendo ensinar na igreja. Vamos ver se ele ensina direito. O que ele está falando? Está de acordo com a palavra. O que ele está ensinando? Opa, não está de acordo com a palavra, não. Eles eram perseverantes na palavra, na doutrina, na sã doutrina. Eles colocavam à prova alguns homens que se aproximavam da igreja e diziam: nós somos apóstolos, nós temos o mesmo peso que Paulo, João. Parece até coisa do nosso tempo, né, irmãos? Eles colocavam à prova. Espera aí, aqui não é assim não, vai chegando e achando que você é o bambambam, que você é um apóstolo e a gente vai engolir isso facilmente. Nós vamos te colocar à prova, para ver se você é homem de Deus mesmo, para ver se você é mulher de Deus mesmo, para não deixar ninguém de fora. E aí, queridos, o texto diz que eles achavam muitas dessas pessoas
como pessoas mentirosas, enganadoras. Eram aquilo que a Bíblia chama de falsos mestres. Gente que se apresentava com a carinha bonita, mas por dentro o que havia era perversidade. Era um instrumento do diabo para desviar a igreja por meio do ensino incorreto das Escrituras sagradas. E eles faziam o quê? Perseveravam na palavra. Você fala bonito, mas a gente prefere a palavra. Você é eloquente, mas a gente prefere a palavra. Você tem uma oratória muito boa, você é persuasivo, mas o que você diz vai contra a palavra do Senhor. E entre você, os seus ensinos e a palavra, a gente fica com a palavra. Os nicolaítas aí ninguém define certinho quem eles eram, mas todos defendem o seguinte, que eles eram alguns cristãos liberais, que diziam o seguinte para a igreja: vocês podem andar com Jesus e ao mesmo tempo continuar com a mesma vida. Vocês não precisam mudar de vida, vocês só precisam acrescentar Jesus à vida de vocês. E pronto, continue vivendo. O céu está garantido, porque Jesus está na vida de vocês. Não precisam mudar nada. E a igreja de Éfeso odiava o ensino dessas pessoas. E não apenas a igreja de Éfeso. Quem mais odiava? O próprio Cristo. Então, irmãos, uma igreja que perseverava no trabalho, na obra do Senhor. Uma igreja que perseverava na doutrina, na palavra do Senhor. Tremendo, maravilhoso. E se guardava das influências más, perversas, falsos ensinos, falsos mestres, falsos profetas. Mas tem mais. O texto diz, olha aí, versículo 3, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Era uma igreja que também perseverava nas provações. Está difícil, estamos firmes. O negócio está complicado. Eu acho que eu vou sair da igreja de Éfeso, eu vou lá para a igreja de Esmirna, mas lá a perseguição está pegando também. Eu acho que eu vou para Pérgamo. Mas o Pérgamo, o povo é muito corrupto, o povo lá é... eu acho que eu vou para Sardes. Já pensou? O crente começava aqui, passava lá. Queridos, eles perseveravam. Estamos juntos. Está difícil, perseguição está tremenda, mas a gente está junto. E isso por causa do nome do Senhor. É uma igreja boa, não é, gente? É? Sim. Eram intolerantes com o pecado. O texto vai dizer aqui, vocês não suportam homens maus. Vocês não suportam quem está no meio da igreja, mas não quer andar do jeito de Deus. Vocês não suportam. Vocês não aceitam isso. Intolerantes com o pecado. Tremendo. Igreja maravilhosa. Até aqui. Porque no versículo 4, essa igreja que perseverava na obra do Senhor, essa igreja que perseverava na palavra do Senhor, essa igreja que perseverava nas provações, nos é apresentada como uma igreja que não perseverava em amar o Senhor da igreja. Era uma igreja que deixou de perseverar no que diz respeito a manter acesa a chama do primeiro amor. E Jesus vai dizer para ela assim: tenho contra ti o seguinte: abandonaste o teu primeiro amor. Aqui cabe uma explicação.
Não olhe para a igreja de Éfeso pensando que essa igreja não amava ao Senhor, porque ela amava. E por amar ao Senhor, ela perseverava no trabalho, na palavra e nas provações. A grande questão aqui, para que você entenda o que a igreja de Éfeso está passando, e o que eu creio pessoalmente, praticamente todas as igrejas passam, é que o amor dessa igreja por Jesus não era mais como fora no início. O amor dessa igreja por Jesus não era mais o amor que eles haviam tido lá no início, quando eles foram alcançados pelo Evangelho, quando eles foram trazidos para o reino, quando eles compreenderam que eram pecadores destinados ao inferno, mas agora, salvos por Jesus, libertos dos seus pecados, pela obra consumada na cruz, não tem mais o inferno como destino, mas sim o céu e uma herança gloriosa. Não eram mais aquela igreja que se reunia e percebia a presença de Jesus. Não era mais aquela igreja que vinha e estavam todos juntos e tinham tudo em comum e tinham como foco, como alvo, a glória do Senhor. O primeiro amor havia se esfriado. Aquela igreja, embora ainda amasse ao seu Senhor, não amava mais como no início amou. E quando isso acontece, irmãos, do que é que a igreja precisa? Avivamento. Avivamento nada mais é do que o reconhecimento de que algo ou morreu ou está quase morrendo. De que algo que não poderia se esfriar, se esfriou. De que algo que nós não poderíamos deixar, deixamos. De que algo que de forma alguma poderíamos abandonar, abandonamos. De que algo que nós não poderíamos de maneira alguma perder, perdemos. E por isso a igreja precisa, a igreja de Éfeso, e volto a dizer, na minha opinião, todas as igrejas hoje, inclusive a nossa, a igreja de modo geral, ela precisa nesses dias, tal como lá no final do primeiro século, de um avivamento, irmãos. E o que o Senhor deseja avivar no coração da igreja em Éfeso, e o que o Senhor deseja avivar no nosso coração, primeiramente, antes de tudo, é o amor por Ele. Primeiro amor, o que é isso, pastor? É amor por Jesus. É amor pelo Cordeiro de Deus. É amor por aquele que é o dono, o edificador, o sustentador da igreja. É o amor por aquele que nos ama com amor imensurável. É o amor que é fruto do amor dele por nós, porque nós só amamos, porque ele nos amou primeiro. Por quê, pastor? Porque não vai adiantar, irmãos. Perseverar no trabalho do Senhor. Perseverar na palavra do Senhor, perseverar nas provações, sem amor. 1 Coríntios, capítulo 13. Se não tiver amor, nada aproveitará. O Senhor deseja que a tua igreja, a igreja que a Ele pertence, esteja avivada no amor por Ele. A Bíblia diz que nós somos a noiva de Cristo. Você casaria com uma noiva sem ver amor no brilho dos seus olhos? Você casaria com uma noiva se você, olhando para ela, não percebesse nela o interesse de estar com você? Você casaria com uma noiva se ela tivesse com você apenas um relacionamento interesseiro, casando com você por aquilo que você pode dar a ela e não por aquilo que você é? Você se casaria com uma noiva que simplesmente
está prestes a passar a eternidade contigo, mas na terra ela se importa mais com as tuas coisas do que com você. Vamos dar uma olhadinha em algumas coisas que essa igreja perdeu. Primeiramente, perderam a percepção do amado de suas almas. A igreja perdeu, irmãos, a percepção de Jesus. Volte seus olhos aí para o versículo 1 do capítulo 2. Você vai perceber que a visão que João tem no capítulo 1 do Jesus glorificado, agora cada parte dessa visão, exceto nas últimas cartas, é usada como uma introdução para dizer quem é que está escrevendo a carta para a igreja. E aqui, olha só, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Quem são as 7 estrelas? São os anjos da igreja. Agora, preste atenção. Tem uma doutrina bíblica poderosa que se chama o sacerdócio de todos os crentes. Aos olhos do Senhor, exceto quando ele se refere ao anjo da igreja como pastor da igreja, e isso acontece aqui em Apocalipse, inclusive aqui no versículo 1, quando diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, é o pastor da igreja, que vai comunicar essa carta à igreja. Mas preste atenção, quando fala sobre as estrelas, e as estrelas são os anjos de Deus, está no capítulo 1 que nós lemos na semana passada, e estudamos aqui na semana passada, o Senhor se refere a cada crente. Cada crente que pertence à igreja é uma estrela. Estrela faz o quê, meu irmão? Olha aqui para o teto. Brilha. Brilha. Nós somos a luz do mundo. Agora, nós temos luz própria? Não. É a luz de Cristo em nós, que se manifesta no mundo. Louvado seja o Senhor. Agora, o texto diz aqui, preste atenção, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. 7 significa plenitude. O Cristo ressuscitado, glorificado, é aquele que sustenta cada anjo de sua igreja, cada crente de sua igreja, cada filho de Deus, cada irmãozinho que pertence à igreja do Senhor. Quem sustenta é o Cristo glorificado. Estamos nas mãos do Senhor e das mãos dele ninguém, nada pode nos arrebatar, nos arrancar. Que coisa tremenda de se saber. O texto também vai dizer que Jesus é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros e também sustenta os candeeiros de ouro. 7, plenitude, candeeiros de ouro, se refere às igrejas, a igreja em sua plenitude. Quem anda no meio da igreja, gente? Jesus, glorificado, o Jesus Todo-Poderoso, o Jesus diante de quem um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. O Jesus, Criador de todo o universo, conhecido e desconhecido, do macro e do micro. O Jesus, e a Bíblia vai dizer que sem Ele nada do que foi feito se fez. O Jesus da criação, o Jesus da redenção, o Jesus da glorificação final. Ele anda no meio da igreja. Ele sustenta cada irmãozinho. Mas a igreja perdeu a percepção, o deslumbre com o amado de sua alma, que no meio dela está. Terrível. Assustador. Aconteceu com a igreja em Éfeso. Ainda amava o Senhor, mas já não amava mais. Tem gente que ama um Jesus que fez, não ama mais o Jesus que está presente. Tem gente que ama um Jesus que o livrou do inferno,
mas não ama o Jesus que está presente. Tem gente que ama o Jesus que nos deu herança eterna, mas não ama mais o Jesus presente. Pastor, como que a gente percebe isso? 3 coisas. Seu relacionamento com a palavra. Porque essa palavra é palavra de Jesus. Depois de Jesus, a pessoa com quem eu mais gosto de conversar se chama Joana. Depois de Joana, é um adolescente de 14 anos chamado João. E depois do João, até assusta falar isso, mas um pré-adolescente de 10 anos chamado Mateus. E por que eu gosto de conversar com ele? Depois deles, os crentes. Porque eu os amo. E por que eu gosto de me relacionar com Jesus? Porque eu amo. Palavra é Jesus falando comigo. Se eu não estou nem aí para a palavra de Jesus, meu irmão, o amor se esfriou. Por quê? Porque eu não gosto mais de ouvir a voz do meu amado. Eu não tenho mais falta de ouvir a voz do meu amado. Eu não busco mais conselhos no colo do meu amado. Eu não ouço mais os sussurros do meu amado no meu ouvido. Eu não presto mais atenção ao que o meu amado tem a me dizer. Palavra. Como que está, meu irmão? Segunda coisa. Oração. Quando a Bíblia diz, entra no teu quarto em secreto. Meu irmão, os casados aqui, os solteiros, Deus há de abençoar. Tem coisa melhor que entrar no quarto em secreto com a esposa? Não, tem coisa melhor? Oh, bom, hein? Fecha a porta, apaga a luz. Pecado não, viu, irmão? Parêntese. Sexo no casamento honra a Deus. Pecado é casar e não fazer sexo. Casou, meu irmão? Aleluia. Agora preste atenção. Quando a Bíblia diz, entra no teu quarto secreto e desfruta da presença do teu Senhor, a Bíblia está dizendo de intimidade com Deus, gente. Que, pasme, é superior à intimidade de um marido com a sua esposa, de uma esposa com o seu marido. O Senhor vasculha a nossa alma e Ele se abre para que a gente conheça o coração dEle. E Ele é o amado, então a gente quer estar com Ele. Quando o amor se esfria, oração se torna um fardo. Um fardo. Ai, tem que orar. Aí já começa, né? Senhor, o Senhor sabe como é difícil para mim estar aqui orando. Jesus, oi? Tem que ser o prazer do nosso coração. Terceira coisa, poderia numerar 10, 20, mas vamos para a terceira. Comunhão. Está no meio do povo de Deus. Domingo passado eu falei sobre crente que agora vem uma vez no mês na igreja e acha suficiente. Eu quero só te lembrar, segundo Apocalipse, Jesus está no meio da igreja. Esse negócio de andar com Jesus sem igreja, à luz da palavra de Deus, não existe. Não existe. Eu estou com Jesus, eu estou com tudo. Meu irmão, cuidado, pode ser que você esteja com Jesus, que não é o Jesus aqui da Bíblia. Porque o Jesus da Bíblia está no meio do povo de Deus. E às vezes a gente vem para a igreja arrastando, irmãos. Tem que ir, porque eu sou pastor. Que vontade de faltar, mas eu tenho que pregar hoje. Estou dando meu exemplo, tá? Nossa,
Às vezes o louvor se estende um pouco, a gente, nossa, que louvor mais longo. Meu irmão, como que você vai parar no céu? Já pensou lá na eternidade, você está lá, ô Jesus. Esses anjos aí não param de cantar, Jesus. E outra, tem gente que fala assim, esse louvor fica repetindo, ô Jesus, é um santo, santo, santo. Ô Jesus, não tem letra na música não? Como que você vai parar no céu, meu irmão? Pensa nisso, queridos, porque nós somos cidadãos da terra, mas a gente é também cidadão do céu. E aqui é passageiro provisório, irmãos. Ó, trem-bala. Tem até uma música que fala isso, né? A vida é trem-bala, parceiro, não é um negócio assim? Eu achei que era música crente, depois eu vi que não é, mas é verdade que está no negócio. Abraça, beija aqui, meu irmão, vive a comunhão aqui, porque daqui a pouco, ó, foi. Rapaz, o pastor pregou e foi. E não é que ele falou mesmo? Fui. Meu irmão, na glória, faça um culto fúnebre assim, ó, com bateria, louvor. Só não ora para eu ressuscitar, porque eu vou estar na glória, não quero voltar. Amém? Amém. Vocês estão entendendo, irmãos? O amor se esfria quando essas três coisas começam a faltar. Tem muitas outras? Tem. Mas eu poderia colocar essas como principais. Por quê? Porque a igreja de Éfeso perdeu a percepção do amado de sua alma no meio dela. Igreja, meu irmão, não é parede. E eu sei que vocês sabem disso, mas é importante enfatizar. Igreja não é forro preto, branco, azul, amarelo, a cor que for. Igreja não é parede preta, igreja não é um lugar com uma cruz, igreja não é ter um telão legal, bacana, microfones, instrumentos e um pastor pregando aqui para vocês. Isso faz parte da igreja, mas isso não é igreja. Igreja é o corpo de Cristo vivo em missão na terra. Igreja, em outras palavras, somos nós, irmãos. E nós não podemos perder essa visão espiritual da igreja, porque às vezes a gente só olha para as coisas que são de ordem material, e a gente se esquece do espiritual. E o espiritual é principalmente o fato bendito e glorioso de que Jesus está no meio da sua igreja. Inclusive, Ele está dentro de você, por meio do Espírito que nos deu. Amém, queridos? A igreja perdeu a percepção do amado de suas almas. Segunda coisa, a igreja perdeu a reciprocidade da relação com Jesus. Jesus chega para a igreja, Ele que conserva as estrelas, Ele que anda no meio da sua igreja, que edifica a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Deixa eu fazer uma comparação aqui. A igreja de Éfeso estava começando a entrar num caminho onde, se não se arrependesse, terminaria como a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, o amor não foi só esfriado, o amor se acabou, ao ponto deles colocarem Jesus para o lado de fora da igreja. A gente usa demais, né, o versículo, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com eles, eles comigo. Jesus está dizendo, sabe o quê? Minha igreja, vocês estão aí cultuando, vocês estão participando da ceia, vocês estão batizando, vocês estão cantando louvores, vocês estão ouvindo a pregação, mas, igreja, eu estou batendo na porta, estou do lado de fora. Vocês me colocaram do lado de fora, eu não estou participando do culto que é para mim. Vocês me tocaram da igreja. Eu estou do lado de fora. A gente usa para evangelizar quem não é crente, mas a palavra é para o crente. Os crentes, vocês colocaram Jesus do lado de fora da igreja. Vamos abrir a porta para Ele, para que Ele entre, para que Ele ceie conosco e a gente com Ele, para que Ele seja celebrado no meio da sua igreja, porque é para isso que a gente existe. Vamos lá. A igreja perdeu a reciprocidade. Jesus vai dizer à igreja assim, conheço as tuas obras. Pastor Moisés abriu o culto dizendo do bom pastor que conhece as suas ovelhas. E Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos. E Ele se revela
para que a gente também o conheça. E essa reciprocidade é perdida quando o primeiro amor se esfria, porque o relacionamento começa a ser tomado de barreiras, trincheiras, dificuldades, obstáculos. E aí o Jesus que me conhece por inteiro e deseja que eu o conheça cada dia mais, eu já não provo mais das revelações dele. Ele me conhece, mas o meu conhecimento a respeito dele não aumenta. Triste, mas é o que estava acontecendo com a igreja em Éfeso. Perseveravam em muitas coisas, mas não perseveravam em amar ao Senhor como haviam amado antes, lá no começo. Jesus diz a eles: olha, vocês perderam a percepção de que eu estou no meio de vocês. E vocês perderam a relação de reciprocidade. Ou seja, eu conheço vocês e eu quero que vocês me conheçam. Só que como que a gente conhece Jesus? Ah, pastor, basta vir no culto domingo. Basta vir na escola dominical. Basta participar de uma célula na semana, da programação de jovens, adolescentes, aos sábados. Ah, basta ir no acampamento. Meu irmão, presta atenção. Conhecemos a Jesus no dia a dia. Dia a dia, no relacionamento com Ele. Quem se acha satisfeito pelo que conhece de Jesus, apenas nos cultos, nas pregações ou demais programações da igreja, meu querido, você não está conhecendo Jesus como deveria conhecer, e você não está conhecendo Jesus na intensidade que Ele gostaria que você o conhecesse. Irmãos, é um relacionamento de amor. O verbo conhecer, principalmente na língua hebraica, significa relacionamento íntimo. E nós entendemos isso facilmente porque sem um relacionamento íntimo nós não conhecemos uns aos outros. A gente pode até saber o nome, a gente pode conhecer o currículo, a gente pode saber algumas coisas que a pessoa fez ou faz, a gente pode saber alguns detalhes da história dessa pessoa, mas a gente não a conhece intimamente, a não ser que nós tenhamos um relacionamento íntimo com essa pessoa. E com Jesus é a mesma coisa. Ele conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas, é desejo dele que o conheçam cada dia mais e mais. Jesus é tão grande, que a gente vai passar a eternidade, irmãos, conhecendo a Jesus. E não vai chegar ao fim. Por quê, pastor? Porque Ele é maior do que a eternidade. Paulo escreve à igreja em Éfeso, está lá no capítulo 3, a partir do versículo 14. Essa igreja, mais 30 e poucos anos atrás. E ele diz assim, olha, vocês têm que conhecer. O que é, Paulo? A largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Do que, Paulo? Do amor de Cristo. A igreja em Éfeso, anos depois, abandonou esse relacionamento, onde eles conheceriam cada dia mais o amor que é infinitamente alto, infinitamente profundo, infinitamente largo, infinitamente comprido. E, irmãos, isso acontece com a igreja hoje. Mas vamos lá. A igreja perdeu o discernimento que flui da presença de Jesus. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque a igreja estava caída e não sabia. Preste atenção. Lembra-te de onde? O que está escrito aí?
lembra-te, versículo 5, de onde caíste. A igreja caiu. A igreja estava tombada num determinado pecado e não percebia. Perseverava no trabalho, a Marta, ó. Perseverava na palavra, perseverava nas provações, mas estava caída no que dizia respeito ao seu amor por Jesus. Tinha esfriado, tinha apagado. E por que a igreja não percebe? Porque eles perderam o discernimento que flui da presença de Jesus. Tem crente que a gente olha e a gente fala, não é possível que não vê que está errado. Quem já passou por isso? Você olha para o crente e você fala, o irmãozinho, você fala assim, não é possível que não está vendo que está errado. Nós também, quando bate aquele arrependimento, Jesus vem e pá! A gente fala, como que eu não vi que eu estava errado? Perdeu o discernimento que flui da presença de Jesus, meu irmão. Lá do lado da minha cama tem um abajur. Eu vivo uma crise todo dia. Porque eu tiro o abajur da tomada para ligar o celular. Só que, para enxergar a tomada, eu tenho que ligar o abajur. E só tem uma tomada. E eu fico lá. E não acerta a tomada, irmão. Aí eu ligo o abajur, acendo. Está ali. Aí eu ponho o dedo lá assim. Aí eu tiro o abajur. Aí eu pego o negócio do celular. Por que você não usa o celular? Porque está descarregado, meu irmão. Aí eu vou, para carregar o celular. Quando a gente não está na presença de Jesus, meu irmão, não tem luz. A gente não enxerga o que tem que ser arrumado. A gente não enxerga o que está errado. A gente briga com todo mundo, irmão. Tá, eu estou certo. Tá errado, está a Bíblia. A Bíblia que está errada. Está certo, meu irmão, está bom. Queridos, por quê? Porque a gente perde o discernimento que flui da presença de Jesus. Sem Jesus, meu irmão, não tem discernimento. Sem luz é treva. E nas trevas a gente não sabe onde está andando, não sabe para onde vai. E a gente se enche da condução do nosso eu, do nosso coração, corrompido, desesperadamente corrupto. E a gente não percebe que está errado, até que a luz se acende. E a luz se acende aonde, meu irmão? Na presença de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor, porque Ele não espera que a gente corra para Ele, Ele vem ao nosso encontro. E acende a luz, e a gente percebe, nossa... tem casal que entra na minha sala, gabinete pastoral, para dizer, estamos separando. Eu falo, quê? Estamos. Aí você pega a Bíblia e fala assim, então, meu irmão, aqui, ó, Deus odeia o divórcio. A gente acha que é suficiente, né? Aí a gente vai, meu irmão, é até que a morte vos separe. Ô, meu irmão, mas está aqui também, ó, olha só, tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ô, irmã, tem que ser submissa ao marido como a igreja está submissa a Cristo. Tem que amar. E pasme. Saem da sala do pastor. Vão para o cartório. Ou para o advogado. Para separar. E saem com a razão. Pastor, a gente sabe disso. Eu não sou mais feliz. Pastor, a gente sabe disso, mas eu já olho para ele como meu amigo. Vai, casa com o inimigo. Pastor, ele me trata tão bem que parece assim, o meu pai. Casa com alguém que te trata mal, miserável. Eu não falo isso lá, meu irmão, eu falo aqui, mas lá não tem coragem. Porque tem separação, que é caminho para o adultério, vai que tem assassinato também. Por quê, irmão? Porque não estão na luz, não percebe. A gente pode falar, a gente pode gritar, a gente pode pegar a Bíblia, vai estar aqui mesmo, ler aqui, ó, está escrito aqui. Não enxerga. A igreja de Éfeso perdeu a percepção do amado de sua alma. O primeiro amor se esfriou.
se reuniam para muita coisa, mas não tinha genuína adoração. Perderam a reciprocidade na relação com Jesus. Jesus a conhecia, mas eles pararam de conhecer Jesus. Perderam o discernimento que flui da presença de Jesus. Estavam caídos e não percebiam. Posso falar uma coisa aqui que na minha percepção é muito certa. A igreja do Senhor Jesus hoje, irmãos, está caída. Por isso ela precisa de um avivamento. Está caída, irmãos. Pastor, como recupero o que se perdeu? Eu já quero chamar o Ministério de Louvor para cá. E, irmão, deixa eu falar um negócio para você. Eu sei que o culto tem horário, né? Mas a gente está pregando sobre avivamento. Se a gente se preocupar com horário, vamos mudar a pregação, vamos falar de outra coisa. Tá bom? Pastor, mas tem um almoço. Meu irmão, é domingo. Vem no cu da manhã, você nem precisa voltar no cu da noite, meu irmão. Faz almoço mais tarde. Pastor, está ousado, hein? Ore por mim. Vamos lá. Como recuperar o que se perdeu? Primeira coisa que a igreja tinha que sentir: saudade de Jesus. Essa palavrinha é uma palavrinha muito forte no nosso vocabulário, né? Português. Uma saudade produzida pelo Espírito Santo de Deus. Versículo 5 diz assim: lembra de onde caíste. Preste atenção nisso, que é muito importante. Jesus não está dizendo para a igreja: lembra do pecado que você cometeu. Jesus está dizendo para a igreja: lembra de onde caíste. Jesus está dizendo mais ou menos para que a igreja prove daquilo que o filho pródigo provou, quando estava lá no meio dos porcos. Ele se lembrou da casa do pai. Ele se lembrou da casa do pai. Lembrar de onde caiu é lembrar do que provava antes e não prova mais. É lembrar do amor que enchia o coração e não enche mais. É lembrar do fervor que existia e não existe mais. É lembrar da disposição que havia e que não há mais. É lembrar do ímpeto, da intrepidez em falar de Cristo, que não existe mais. É falar de como adorava Cristo e não adora mais. É falar de como orava, como lia a palavra e não lê, não ora mais. É falar de como vivia uma comunhão tão abençoada e não vive mais. Lembra de onde caíste. Saudade. 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 Já sentiu isso, meu irmão? Eu já senti e ainda sinto. Saudade. 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 Sou pastor de vocês, irmãos. Se eu não me cuidar, eu persevero nas coisas de Deus, mas não persevero em desfrutar da presença de Deus. Todos nós podemos cair nisso. E volto a dizer, na minha percepção, que eu creio vem do Senhor, a igreja está caída. O que a igreja precisa sentir? Saudade. 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 Lembra de onde caíste. Caindo em si, diz lá Lucas 15, disse a ele mesmo, lembrou, na casa do meu pai há pão com fartura, e eu aqui padeço de fome, desejoso que estou de comer comida de porco. Saudade de Deus. Em 2000, eu estava na Jocum, e eu tenho um amigo que é desde lá, um amigo muito querido. E ele é um adorador. E um dia ele sentado na beira de uma calçada, ele começou a fazer uma música. Eu sentei do lado e, claro, não ajudei, nem atrapalhei, fiquei quieto. Mas eu sempre me lembro do refrão da música. Diz assim: a saudade que eu tenho deste alguém que nem vejo, solidão bate no peito, em minha alma
adormeço. Saudade de Deus, irmãos. Lembra de onde caístes. Segunda coisa, como que a gente recupera o que se perdeu? Arrependimento. A igreja tem que se arrepender, irmãos, do pouco caso que fazemos do Senhor da igreja. Jesus, escrevendo a Éfeso, diz: lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te, arrepende-te. John MacArthur, um grande comentarista, ele diz assim que a igreja tem que se arrepender do culto mecânico e robótico que tem oferecido a Jesus. Mecânico e robótico que tem oferecido a Jesus. Se Jesus é o Jesus das Escrituras, irmão, Ele está na frente de tudo. Está na frente de tudo. Mas Ele está na frente de tudo. De tudo. De tudo. A igreja, irmãos, eu falo isso com muito temor e tremor. Nós criamos. É cômodo para nós. Culto mecânico e robótico. Algumas igrejas põem até a hora de começar e a hora de terminar. A gente só põe a hora de começar. Então não tem hora de terminar, viu, irmão? Você fala, acaba tal hora. Não tem. Procura na ata, procura em qualquer documento. Não tem. Tem hora de começar. Mas tem igreja que põe o culto é de tal hora a tal hora. Irmãos, com temor e tremor, robótico, mecânico. Não importa o que o Espírito Santo vai fazer, ele vai ficar dessa hora até essa hora, ponto. Eu não estou dizendo que tem que ter exagero, irmãos. Mas o que eu estou dizendo é que a coisa ficou tão mecânica e tão robótica, que se passar um pouco, irmãos, ele começa a pecar. Arrepende-te. Arrepende-te. Nós temos que nos arrepender, irmãos. Se Jesus é o Jesus das Escrituras, se o que está aqui é verdade, irmãos, queridos, e a gente não tem desfrutado disso, porque perdeu as coisas que Éfeso perdeu, e a gente até ama Jesus, mas a gente tem que ter saudade, produzida pelo Espírito Santo, a gente tem que ter arrependimento, produzido pelo Espírito Santo, e a gente tem que ter restauração produzida pelo Espírito Santo. Olha só o que o texto diz. Versículo 5 ainda. Arrepende-te e volta à prática das primeiras coisas. Eu lembro quando eu me converti, irmãos. A gente emociona porque é palavra de Deus. Irmãos. Quanta coisa que eu lido hoje como pastor que eu não lidava naquela época. E eu tenho que aprender a voltar lá e me lembrar de como as coisas eram. Simples, tranquilo, prazeroso. A gente ia para a igreja, irmãos. O pastor falava, você acabou com... Não acaba não. Continua o culto, pastor. Saía para reunir na casa de alguém para falar de Deus, para louvar a Deus. Sempre que arrastava o irmãozinho que sabia tocar violão junto, porque para onde a gente ia tinha que ter louvor, tinha que ter... A igreja perdeu isso, irmãos. Eu perdi isso, irmãos. Nós perdemos isso, irmãos. Nós perdemos, queridos. A gente tem que se arrepender, irmãos. Nossas reuniões de oração hoje, irmãos, 50%. 50%. Crentes que nasceram de novo agora. Os crentes velhos não querem saber de orar mais não. Tem que voltar ao primeiro amor, meu irmão. Pastor, quando o culto adianta muito, recém-convertido não reclama não, meu irmão. Ele reclama quando acaba. Acabou o culto. Ele, meu pastor, mas acabou. Voltar ao primeiro amor.
restauração, volte às primeiras obras. Aí eu lembro de 3 coisas. Qual é o primeiro mandamento, irmãos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Eu lembro da primeira busca. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu me lembro do primeiro aspecto do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor. Amor por quem, primeiramente, irmãos? Por Jesus. Queria te convidar a ficar de pé. O texto termina dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que que João usa isso? Por que que Jesus dita isso para João? Não é toda igreja que ouvir não, irmãos. Porque no meio da igreja tem trigo e tem joio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Só quem é de Jesus ouve o que o Espírito diz às igrejas. E aí tem uma promessa maravilhosa. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quem é a árvore da vida, queridos? Jesus. O que ele está dizendo é o seguinte: aqueles que amam a Jesus vão ter Jesus para amá-lo por toda a eternidade. Vão se alimentar da árvore da vida que está no meio do jardim.